Graça e paz a todos, mais uma vez. Amém. Nessa noite vamos estar dando continuidade à exposição da carta aos Gálatas. Nós estamos expondo essa carta e hoje nós vamos expor do versículo 6 ao versículo 14. Então você tem a sua Bíblia, abra ela em Gálatas 3, do versículo 6 ao 14. A gente está aprendendo muito, a gente está aprendendo que nós somos salvos por fé, nós estamos extraindo essa doutrina que é o Evangelho, estamos vendo que nós podemos descansar totalmente nessa doutrina a qual o apóstolo Paulo trouxe aos Gálatas e aos demais irmãos e a nós também. Então você que tem a sua Bíblia, abra aí em Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 14. O texto diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aqueles que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bom, esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite e extrair dele toda a doutrina possível para as nossas vidas. É importante nós lembrarmos que aqui é uma continuação da carta. E no culto passado, na exposição passada, nós falamos de Gálatas 1 ao 5, aonde o apóstolo Paulo, ele lembra, ele apela para a própria experiência dos Gálatas, para como eles receberam a fé, o Espírito, como eles foram chamados à fé. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele primeiramente, ele pega o exemplo dos próprios Gálatas e lembra eles e faz então a sua reprimenda. Paulo repreende os Gálatas. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele estava indignado com o que os Gálatas estavam fazendo ao se afastarem do Evangelho da Graça, ao se afastarem do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo ele fala para os Gálatas, ele repreende os Gálatas, ele então lembra dos Gálatas que não foi por obras, mas sim pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho, que o Espírito Santo regenerou os Gálatas. Então esse é o primeiro exemplo que Paulo está dando. O apóstolo Paulo, então, agora ele vai continuar. Depois que ele lembrou os Gálatas, a sua própria experiência, agora o apóstolo Paulo ele vai mostrar através da experiência de Abraão, para nós, que é o pai da fé. Abraão, então, para os Gálatas, que até mesmo Abraão,
que foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. Então agora o apóstolo Paulo, ele vai pegar Abraão, que é o pai da fé, que todos os gentios são chamados e fazem parte, assim como Abraão. Abraão é o exemplo de fé. Então mesmo Abraão que foi justificado, mas não pelas obras da lei, mas sim pela fé. Então o apóstolo Paulo agora ele vai apontar Abraão, ele vai dar o exemplo de Abraão, ele vai lembrar agora, ele vai citar as escrituras para os Gálatas. E isso é de muita valia para nós, porque esse exemplo que o apóstolo Paulo vai relatar aqui de Gênesis é algo maravilhoso. Nós poderemos ver o Evangelho no Antigo Testamento. Nós poderemos ver que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o meio de justificação, o meio de salvação é o mesmo, é pela fé. Então o apóstolo Paulo agora vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui a fé de Abraão, esse relato de Gênesis sobre a fé de Abraão na promessa de Deus, demonstra que o Evangelho, como nós acabamos de falar, já estava de acordo com as Escrituras desde o Velho Testamento, do Antigo Testamento. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele coloca em igualdade. Ele mostra para nós que o Evangelho sempre esteve em toda a Bíblia. O exemplo então que nós vamos, que o apóstolo Paulo vai dar aqui aos Gálatas, a nós, é um exemplo muito importante, pois nós sabemos que muitas das vezes os exemplos que são dados nem sempre cobrem todas as lacunas e também às vezes eles não são tão apropriados. Mas neste caso que o apóstolo Paulo vai citar é algo maravilhoso. Por quê? Porque os exemplos aqui, mas este exemplo, um dos mais poderosos que nós podemos ver na Bíblia, é um dos exemplos mais claros, é um dos exemplos mais balizados que temos na Bíblia para provar que a justificação é pela fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então aqui o apóstolo Paulo, ao usar Abraão, nós conseguiremos ver mais claramente essa doutrina da salvação e da justificação pela fé. Pois com o exemplo de Abraão, o que nós podemos entender? Nós podemos entender e aprendermos hoje que não existem diversos caminhos para a justificação. Existe apenas um. E esse caminho da justiça, da justificação, é o quê? É a fé. Por isso que Abraão é considerado como o pai da fé. Por isso que para nós ele é o pai da fé. Por quê? Porque nós conseguimos ver na vida de Abraão, lá no Antigo Testamento, que ele creu, ele teve fé e isso lhe foi imputado como justiça. Então o apóstolo Paulo, ao usar esse exemplo, é um exemplo tão claro, é um exemplo tão vívido para nós, que nós podemos ver o Evangelho no Antigo Testamento. Nós conseguimos ver o Evangelho da graça, Deus derramando a sua misericórdia em Abraão. Então nós vemos que esse exemplo, ele cobre todas as lacunas do Evangelho, tanto pela pessoa que é usada, quanto também do assunto que será tratado. Pois nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, está falando a nós, que a justificação é pela fé, o meio a qual nós somos salvos, o meio a qual obtemos salvação, o meio a qual obtemos santificação. Nós sabemos que Abraão foi o pai
dos judeus. E aquele com quem Deus instituiu a circuncisão como sinal da justiça. Podemos ver isso lá em Gênesis 17:10. Ainda assim, até esse patriarca reverenciado foi aceito por Deus, não porque ele foi circuncidado. Então ele não foi aceito por isso, por ser circuncidado. Não foi porque ele observou as leis, os rituais, os sacrifícios. O que nós podemos ver aqui é que Abraão, esse patriarca, ele foi aceito por Deus porque ele creu pela fé, somente pela fé. Mesmo antes da circuncisão, mesmo antes dele ser circuncidado, Deus aceitou ele. Por isso ele é o pai da fé. Por isso ele foi a referência para nós. Por isso Abraão, ele é o pai da fé. E podemos ver isso ali em Romanos 4:11. Olha o que diz lá. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? O que o apóstolo Paulo está confirmando com esse exemplo de Abraão agora? É muito oportuno o apóstolo Paulo colocar Abraão aqui como segundo exemplo, citando as escrituras para os Gálatas, citando as escrituras para a igreja. Porque então agora ele está mostrando para nós que mesmo Abraão, que é o pai dos judeus, que é o pai da fé, que é um dos patriarcas, ele foi aceito por Deus porque ele creu. Ele ainda não era circuncidado. Então, com esse exemplo, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está revertendo a acusação de que ele estava depreciando a aliança de Deus com Abraão. Pelo contrário, agora ele falando isso, ele comprova, ele confirma, ele exalta a aliança de Deus com Abraão. Por isso que nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, com bastante precisão, ele coloca aqui o exemplo de Abraão para nós. Por isso que ele coloca aqui com muita precisão o exemplo de Abraão para os Gálatas. Porque os Gálatas estavam sendo agora direcionados a circuncidarem, achando que a circuncisão era o fechamento, era o ápice, e era a conclusão da salvação. Mas aqui o apóstolo Paulo, quando ele cita o primeiro exemplo, ele apela à experiência dos Gálatas, e agora ele mostra para os Gálatas que Abraão, o pai da fé, o pai daqueles que creem, ele foi aceito exatamente porque ele creu, não porque ele foi circuncidado. A circuncisão veio depois. Então agora podemos observar o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Gálatas. Os da fé é que são filhos de Abraão. Então aqui Paulo mostra que os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes físicos dele. Não são das suas descendências aquelas pessoas que nasceram dele. Não, mas antes são os filhos de Abraão, são os da fé, são os que creem, são os que compactuam com a fé dele, são aqueles que agem como ele agiu, são aqueles que pisam as pisadas de Abraão. Por isso, ele é o nosso pai na fé, por isso ele é o nosso exemplo. Então os que buscam ser salvos pela fé, por meio da fé, como Abraão, são os filhos dele. Então aqui o versículo 7 ele fica claro para nós.
Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são seus descendentes físicos, mas nós, os gentios. E também os judeus que viriam a crer como ele, para a justificação. Então o apóstolo Paulo, quando ele coloca Abraão como exemplo, quando o apóstolo Paulo ele apela às escrituras agora, quando Paulo ele traz agora Abraão para nos mostrarmos que o evangelho está desde o Antigo Testamento até no Novo, é a mesma forma de salvação. Isso é maravilhoso. Isso exclui o legalismo. Isso exclui que o homem tem méritos próprios. Pois podemos ver agora no nosso pai Abraão. Nós hoje podemos chamar Abraão de pai também, mediante a fé. Então Paulo coloca Abraão aqui como exemplo muito precisamente para nós e para os Gálatas. O versículo 8, nós podemos também agora olharmos para ele, e ele diz assim: ora, tendo as escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então quando Deus ele fala isso a Abraão, o evangelho, as bases do evangelho foram lançadas. Por isso que Abraão ele foi aceito por Deus porque ele creu. Então o que nós estamos vendo aqui é que as bases do evangelho foram lançadas. Então quando nós vemos aqui que em ti serão abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos, a base do evangelho foi lançada. Então podemos ver aqui que ao crer, Abraão se torna então o pai da fé. Ele foi aceito antes da circuncisão. Deus institui com ele a aliança antes mesmo de ele ser circuncidado. Então Paulo, ao citar as escrituras, nós podemos ver isso. Quando nós vemos que Deus pronunciou o evangelho a Abraão, as bases do evangelho foram lançadas ali. E a glória do evangelho então brilhou sobre Abraão. E iluminou não somente a Abraão, mas também nos iluminou. Iluminou todas as nações. A norma, a forma de como uma pessoa ser aceita por Deus foram lançadas em Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. As bases do evangelho, somente a fé. Como ele foi justificado, como ele foi aceito por meio da fé. Por isso aqui nós temos então as bases do evangelho. Aqui no versículo 9 ainda temos que observar uma expressão muito importante antes de caminharmos. A expressão o crente Abraão. Porque as bases do evangelho foram lançadas. Então quando a base do evangelho foi lançada, o que podemos ler? De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Então, qual foi a bênção de Abraão? Foi ter sido aceito por Deus. Então, o crente Abraão, essa expressão é muito importante. Por quê? Porque ela é muito enfática. Ela mostra para nós que as bases do evangelho foram lançadas em Abraão. Nós vemos que o apóstolo Paulo diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Então Abraão ele creu. O crente Abraão. Essa expressão, como nós falamos, ela é muito enfática. Pois o importante aqui é vermos que o crente Abraão, ele foi abençoado antes de ser circuncidado. Assim somos nós. Não foi abençoado como as pessoas que têm o direito de se gloriar-se nas obras da lei. Não, Abraão não foi. Não como os hebreus. Não como as pessoas que confiam em sua própria dignidade. Mas com o crente Abraão, que pela fé somente obteve a bênção. Nenhuma qualidade pessoal havia em Abraão. Ele não foi aceito por nenhuma obra que ele tinha feito.
Ele não foi aceito por nada, senão somente a fé. Então, as bases do Evangelho, o crente Abraão, ele foi abençoado por quê? Porque ele creu. Ele foi abençoado por quê? Porque ele se despiu de justiça própria. E é isso que nós temos que fazer. Então, agora podemos caminhar para o versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa parte ela é muito importante para nós. Essa parte era muito importante para os Gálatas ali. Essa parte ela é muito importante para a humanidade. Essa parte ela é muito importante para a raça humana. Por quê? Porque a lei ela não foi dada para que pudéssemos alcançar a justificação por conta própria. A lei não foi dada para nos fornecer um modo de como encontrar a justificação por nós mesmos. Pelo contrário, a lei ela expõe a nossa natureza pecaminosa. É isso que Paulo está dizendo, é isso que está escrito aqui. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Então, quando nós nos deparamos com a lei lança luz sobre nós. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita. A lei é justa. Se houvesse algum meio para o homem se salvar, deveria ser pela lei. Mas a lei ela não foi dada para isso. A lei ela não foi dada para nós, para que nós pudéssemos alcançar. Mas a lei ela lança luz. Ela expõe a nossa condição pecaminosa. Não somente a nossa condição, mas a condição da raça humana. Tanto os judeus quanto os gregos, tanto os gentios quanto os judeus estão debaixo da lei. E a lei, ela não nos possibilita. Quando Deus deu a lei, Ele não estava dando um meio para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas a lei, ela veio para iluminar-nos. A lei veio para mostrar o caráter de Deus. A lei, ela foi dada para mostrar a glória de Deus. Então, quando a lei foi dada, ela foi dada perfeitamente. Ela é justa, ela é santa, ela é boa. Tudo o que nós não somos. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que nós temos um grande problema, porque todos nós estamos debaixo da maldição da lei. A lei, ela se torna, aquilo que era bom, se tornou morte para nós. Aquilo que deveria ser para nós algo maravilhoso, se tornou algo desesperador para nós, que temos a nossa natureza corrompida pelo pecado. Olha que interessante o que diz em Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então veja, a lei foi dada para que nós pudéssemos conhecer a nossa condição pecaminosa. Quando Deus ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, e quando nós não conseguimos alcançar isso, a lei expõe para nós que nós não amamos Deus sobre todas as coisas. Quando a lei diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, e nós não amamos o próximo como a nós mesmos, o que a lei está dizendo para nós? Quando nós vemos os outros mandamentos, o que a lei está dizendo para nós? Porque quando olhamos para a lei, não há nenhum problema com a lei. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos que ela é perfeita, boa, justa, perfeita, agradável. Se nós lermos aqui Romanos ainda 7,
Versículo 12, olha que maravilha o que vamos encontrar sobre a lei. Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, quando Deus ele nos dá a lei, quando Deus ele entrega as leis, a nossa situação se torna pior. E é interessante que as pessoas ainda acham que o homem pode, pela sua própria justiça, alcançar a salvação, por observar as leis. Essa maldição foi colocada sobre a raça humana, pela depravação total. Quando Deus nos dá a lei, Ele está dizendo para nós, olha o quão depravados vocês são. Olha quão terrível a condição do homem. Porque a lei é santa. E se a lei é santa e eu não consigo guardá-la perfeitamente, porque aqui o que o apóstolo Paulo está falando para nós é exatamente isso, é guardar a lei perfeitamente. Desde o dia que eu nasci até a minha morte, sem quebrar nenhum dos mandamentos, porque se eu guardo 9 e quebro um, eu quebro os 9. A lei lança para nós o desespero. É por isso que quando cantamos, quando vi sobre mim a espada da lei, apressado corri e em Jesus me escondi. Quando você vê o desespero que a lei que é boa, perfeita, santa, expressando o caráter de Deus, expressando quem Deus é, quando nós vemos a nossa malignidade, quando nós vemos a nossa condição pecaminosa, quando nós olhamos para a lei e não conseguimos observá-la, a lei não foi dada para que nós pudéssemos nos salvar, mas a lei veio para mostrar para nós o nosso pecado, o quão grande é a ruína da nossa alma, o quão depravado nos tornamos. Não há problema nenhum com a lei, porém ela é tudo o que não conseguimos ser. É claro que quando nós olhamos para a lei, nós podemos observar Deus. E quando olhamos para a lei, vemos que não conseguimos. Não conseguimos porque a lei ela veio para revelar quem nós somos. A lei ela veio mostrar para nós que nós somos incapazes. Ela veio para aumentar a nossa condenação. A lei veio para aumentar a nossa culpa. A lei veio para lançar desespero às nossas almas. A exigência da lei. A exigência da lei de Deus. De um Deus que é santo, justo, correto. Então Paulo diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticá-las. Então a lei mostra quem nós somos. A lei mostra que não conseguimos observá-la. Todos, pois, que são debaixo das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticá-las. Então o versículo 11 traz algo evidente para nós, traz a conclusão do problema, porque o versículo 11 vai dizer, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o 11 ele cumpre, o versículo 11 mostra para nós que a conclusão é certa. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque nós só somos justificados como? Pela fé. É a mesma coisa Abraão. As bases do Evangelho foram lançadas. O Evangelho foi proclamado, em ti serão benditas todas as nações.
Você é o pai da fé. Então, tantos para os da circuncisão, que tem que crer para ser salvo, tantos para os incircuncisos, que tem que crer para ser salvo, ambos, o Abraão é pai da fé. Tanto a circuncisão quanto a incircuncisão são salvos do mesmo jeito. Então aqui para nós a conclusão é clara: ninguém será justificado pela lei. Ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Antes a lei nos condena. Antes a lei nos lança uma sentença de morte. Porque é isso que ele está dizendo. A lei nos aponta algo que é condenação. A lei de Deus clama por justiça. Porque quando se estabelece uma lei, essa lei ela clama por justiça. Então, se Deus é justo, todos nós, toda a raça humana, está debaixo da maldição, devem ser condenados e punidos. O versículo 12 diz: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Então o apóstolo Paulo diz: olha, os filhos da fé de Abraão creem como o pai Abraão, andam nas pisadas de Abraão. Há uma promessa na lei, porém ninguém pode obtê-la. É claro que se nós observássemos ela, é claro se nós conseguíssemos por nós mesmos agradarmos a Deus, desde quando nascemos até a nossa morte, o meio pelo qual deveríamos ser salvos era pela lei. Por isso que ele diz aqui no 12, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que viver por ela, e pelos seus preceitos por ela viverá. Esse ponto negativo, essa avaliação negativa da lei, não se reflete todo o ponto de vista de Paulo. Paulo entende que a lei é boa, como nós também entendemos. Porém, aqui Paulo fala da exigência da lei. A exigência da lei de Deus. A exigência sem a graça de Deus. A exigência sem o Espírito Santo. Essa exigência separada da graça. Porque isso é importante para nós entendermos. O que nós temos que ter em mente aqui é a exigência da lei sem a graça. Separada, desprovida de misericórdia de Deus. Então nós não conseguimos observá-la. Não conseguimos ser totalmente perfeitos diante de Deus. Pela lei não conseguimos ser justificados. Pela lei não conseguimos, porque aqui a exigência da lei, ela é separada da graça de Deus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo logo vai nos mostrar a solução do problema. Porque ele diz que ninguém consegue cumprir. Ele diz que toda a raça humana está debaixo da maldição. Ele mostra o desespero das nossas almas por não conseguirem cumprir a lei completamente, perfeitamente. Quando nós vemos a espada da lei sobre nós, temos que correr para um abrigo. Então por isso aqui no versículo 13 ele vai dizer algo maravilhoso. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. É por isso que falamos que por isso que falamos que Paulo pregava a Cristo e este crucificado. É por isso que nós falamos no culto passado que nós temos que olhar para a cruz todos os dias. Porque a cruz de Cristo é o Evangelho para nós. Então ele vai dizer no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos redimiu. Amados, essa é a notícia mais importante que temos no Evangelho. Essa maldição, isso que nos aprisionava, isso que nos condenava, isso que estava sobre nós,
Cristo nos resgatou dessa maldição. Por isso que dizemos que Cristo viveu uma vida toda por nós. Cristo apenas não morreu por nós, mas Ele viveu uma vida toda de obediência. É por isso que o Pai fala: eis aí meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele viveu uma vida inteira por nós. Ele morreu por nós, para nos resgatar. Ele ressuscitou. É por isso que o apóstolo Paulo fala para Gálatas: ó insensatos Gálatas, vocês estão abrindo mão da graça, do favor, do amor, da redenção. É por isso que nós podemos ver que Paulo, ele diz que se Cristo morreu em vão, quando nós queremos acrescentar às nossas obras de justiça, a justiça de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo chama os Gálatas de insensatos, porque somente uma pessoa que está com a sua mente desordenada, está sem senso nenhum, pode achar que pelas suas próprias forças ele consegue o favor de Deus. É por isso que nós estamos vendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, é por isso que Ele nos resgatou da maldição da lei. Aqui estão os benefícios da cruz para nós. O apóstolo Paulo está falando algo glorioso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Amados, olhemos para Cristo. Depois de apresentar o problema, Paulo aponta a Cristo, aponta a solução. Alguém que nos resgatou da lei. O Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Remidor. E isso quando nós ainda estávamos mortos em pecados e delitos. Isso quando nós o odiávamos. Isso quando nós quebrávamos os seus mandamentos. Quanto mais o nosso pecado aumentava, mais a graça de Deus aumentava sobre nós. Quanto mais a lei dizia que nós éramos pecadores indignos, quanto mais nós ofendíamos a Ele por quebrarmos todos os dias os seus mandamentos, tudo que fizemos desde quando nascemos até agora foi quebrar seus mandamentos. Ele envia seu Filho para nos resgatar dessa maldição. Estávamos sobre esse jugo, e essa cédula que nos era contrária foi cravada na cruz. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A morte de Cristo é substitutiva. Ele nos substituiu na cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado em madeiro. Maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Cristo se fez maldição. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas ofensas. E você não tem noção do que é isso. Toda mentira falada, todo adultério, toda prostituição, todo insulto, todo pensamento indigno, toda palavra que não provém, tudo aquilo que cada ser humano, estou falando da nossa raça humana, dos piores dos pecadores, todo homicídio cometido, todo aborto praticado, toda mentira falada, todo ódio praticado, tudo isso caindo sobre o Deus Santo, sobre o Deus Homem. Ele pegando todas as nossas ofensas, Ele pegando tudo aquilo que estávamos fazendo contra o Pai, todo mandamento quebrado, toda vez que nós não adoramos a Deus sobre todas as coisas, todas as vezes que nós colocamos os nossos desejos acima do amor por Deus,
Todas as vezes que nós colocamos a nossa ganância acima do amor por Deus, toda vez que amamos os nossos direitos mais do que a Deus, amamos os nossos desejos mais do que a Deus, amamos os nossos impulsos mais do que a Deus, Ele morreu por isso. Se nós pudéssemos hoje pegar essas ofensas, é isso que Ele está dizendo, Ele se fez maldito em nosso lugar, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que temos que olhar para a cruz de Cristo. Por isso que temos que continuar olhando para a cruz de Cristo. É por isso que eu disse que a cruz de Cristo ela tem que ser pintada nas retinas dos nossos olhos. É por isso que a cruz de Cristo tem que estar enraizada em nossos corações. Porque o meio a qual Deus proveu foi a morte do seu Filho. A pior morte. Então agora no versículo 14 podemos descansar. Porque aquela promessa que foi feita em Abraão para chegar até nós. O Filho de Deus teve que morrer. Ele diz no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus. Amados, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, o Deus que prometeu a Abraão em Jesus cumpriu a sua promessa. Nenhuma promessa é vã. Para que essa promessa do Evangelho, da salvação, pela fé, pela graça, a justificação, para que isso chegasse a nós, aquilo que Ele prometeu a Abraão, o seu filho teve que morrer, a fim que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amados, é somente pela fé, a base do Evangelho, o grito da reforma protestante, as bases do Evangelho, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Amados, é porque nós cremos. E o mais interessante disso tudo é que até a fé que nós temos para crer provém de Deus para nós, porque é uma fé salvífica. É uma fé que provém do próprio Espírito de Deus, para que ninguém se glorie. A fé que temos veio do Espírito. Amados, isso é tudo que nós temos. O Evangelho da graça, da misericórdia, a providência divina em nosso favor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, agora ao citar as Escrituras, ao mostrar que no Velho Testamento os homens eram salvos por fé, ao mostrar que o pai Abraão, o pai da nossa fé, o pai da fé, foi salvo antes da circuncisão. Então era loucura os Gálatas agora acharem que teriam que ser circuncidados para obter a salvação. Isso aqui confirma a doutrina de Paulo. Isso aqui coloca o ensino dos falsos apóstolos por terra. É somente pela fé que somos salvos. É somente pela fé que somos aceitos. É somente pela fé que somos justificados. É somente pela fé que somos santificados. Então Paulo, ao usar o exemplo de Abraão, o segundo exemplo, que o primeiro foi a própria experiência dos Gálatas. Amado, que essas palavras estejam em nossos corações. Que não sejamos insensatos como os Gálatas, mas sejamos sensatos através do Espírito Santo. Tudo que temos é a fé. Tudo que devemos é acreditar nesse Cristo que morreu por nós na cruz, que se fez maldito, nos libertando da maldição da lei. Porque Deus encerrou todos debaixo da lei, para com todos usarem de misericórdia. Então, amados irmãos, hoje nessa noite o que nós aprendemos? Que até Abraão foi aceito por Deus por fé. Então a loucura de Gálatas caiu por terra. E que não haja essa loucura em nós.
nessa geração de achar que podemos, de algum meio, fazer para sermos aceitos por Deus. Pois se você quiser ser salvo, creia em Cristo Jesus, morto e ressuscitado ao terceiro dia, e vive para todo sempre